isso aí, queridos. Hoje aqui conversando com você sobre a questão da intoxicação alimentar. Um problema que ele parece simples, mas ele não é tão simples assim. Na verdade, pode incomodar muito, pode causar transtornos sérios, né? E a gente quer, então, aqui, com as nossas especialistas, dar dicas, entender como é que essa coisa flui, como é que essa coisa acontece. O que causa, né? Quais são os principais fatores que levam a uma intoxicação, a uma infecção alimentar, uma intoxicação alimentar? A gente entende, né? Na verdade, o alimento, ele pode representar um fator de saúde para o homem, porque a gente vai buscar nutrientes naquele alimento para manter os nossos processos biológicos. E o alimento pode representar também um fator de doença. No caso, se ele estiver contaminado com algum agente nocivo, algum agente etiológico nocivo. Né? Em relação aos surtos de DTAs, o maior envolvido são sempre as bactérias, né? O maior número de casos são relacionados às bactérias. Até hoje, até o mês de agosto, a gente teve 36 casos de surtos notificados dentro do nosso município, da cidade do Rio, e todos relacionados, em sua maioria, às bactérias. As campeãs aí são os coliformes, que são bactérias que estão presentes no nosso intestino, no intestino dos animais, e que infelizmente vão parar no prato do consumidor. Né? Então, assim, o grande causador é esse, a contaminação dos alimentos. Os micróbios nocivos à saúde, eles estão em vários lugares, no meio ambiente, no ar, em outros alimentos. Um alimento contaminado pode contaminar o outro, que a gente chama de contaminação cruzada. No próprio manipulador de alimentos, né? O manipulador acaba sendo um importante foco de contaminação, principalmente nos restaurantes, né? Cozinha, no comércio de modo geral. Embora a gente também tenha surtos domésticos, a gente também tem problemas de surtos de DTA em casa. Né? Mas em relação ao comércio, que é a área afeta aqui, a vigilância, que a vigilância faz, o controle, né, a fiscalização, a gente deve observar sempre a qualidade da matéria-prima, quer dizer, o ingrediente que está sendo utilizado, sempre um alimento com origem conhecida, que tenha rótulo, que tenha, né, registro, quando for o caso. Nunca adquirir produtos clandestinos, aqueles produtos caseiros que são vendidos às vezes na parada da estrada ou ali no ambulante. A gente verifica que aquilo ali não tem nenhum tipo de indicação, não tem rotulagem, não tem nada, você não sabe de onde veio, de que forma foi produzido. Então, aquilo já pode representar uma contaminação desde a origem. Se você adquirir um leite, vamos supor, de cabra, sem CIF, e for produzir algum alimento na sua casa ou no restaurante com aquele leite, você já vai ter um produto contaminado desde a origem. Você já não garante ali a qualidade daquele produto. Ele tem um risco maior, né, de estar contaminado. Além disso, nós temos as condições de higiene da preparação do alimento, aí a higiene do ambiente, das cozinhas, dos equipamentos e do próprio manipulador que está ali, que é essencial. Existem hábitos que são essenciais ao manipulador. A questão da higienização das mãos é fundamental. Se todo manipulador de alimentos se lembrasse que ele precisa higienizar as mãos, que é um gesto simples, né, você já reduziria esse risco, né, em um percentual bem grande. Né? Infelizmente, é um hábito que não está arraigado, né, nas pessoas, e no manipulador não podia ser diferente. E outra questão é a temperatura de conservação e de exposição desses alimentos. Né? A Anvisa recomenda que todo alimento refrigerado fique sempre abaixo de 5 graus. A temperatura da nossa geladeira é em torno de 4 a 5. Né? E o alimento quente, aquecido, acima de 60. Porque acima de 60 graus a gente elimina, mata a maior parte dos micro-organismos patogênicos. E abaixo de 5 a gente impede que eles se multipliquem. Eles não morrem, mas eles também não se multiplicam mais. Pois é, toda regra, né? Essas coisas que são colocadas, elas têm um objetivo, né? As temperaturas mínimas e máximas, porque aí você vai eliminar, você vai impedir. Isso tem todo um jogo aí para garantir a saúde do indivíduo, né? Um papel importante aí de vigilância sanitária. Para poder assegurar a saúde para a população. Então, você falou, né, em fatores de higiene, você falou na questão, né, do acondicionamento dos alimentos de um modo geral, da pessoa que vai manipular, as condições de saúde, limpeza das mãos, essa coisa toda, que são fatores importantes. Antes da gente continuar, a nossa produção foi na rua, fez uma matériazinha. Vamos conhecer a matéria que eles fizeram, que é sobre esse tema. Vamos ver.
A satisfação dos clientes envolve diversos fatores. Entre eles são fundamentais a higiene e a boa aparência geral do ambiente. Para conhecer a rotina de uma cozinha profissional, estivemos em um restaurante no Rio de Janeiro, onde acompanhamos o trabalho do chefe Daniel Pires. A gente começa o nosso trabalho logo cedo, nas primeiras horas da manhã, a partir de 8h30, 9 horas da manhã, e começamos com o básico. Uniformização perfeita, que é o básico da cozinha, luva, uniforme, toucas adequadas, e aí começamos a manuseação dos alimentos. O chefe também explicou sobre os cuidados que se devem ter na hora de comprar e armazenar os alimentos. Aqui nós temos todos um cuidado com cada tipo de alimento, que é o peixe, que quando o peixe chega fresco, aí você tem que descer, limpar ele, porcionar. Disse ainda sobre a importância da presença de um nutricionista no ambiente de trabalho. O papel dela, na verdade, ela vem e passa boas normas. Como vocês veem, aqui tem vários desenhozinhos que ela... É como se fosse um papel educativo da gente. Passa cursos para todos os meus cozinheiros de como manusear o alimento. O manipulador de alimentos deve contribuir para a preservação da qualidade do que é fornecido aos clientes do estabelecimento em que trabalha. Pois é, né? E só corroborando aquilo que a Marisol já explicou para a gente em termos de cuidados necessários no momento em que um alimento está sendo manipulado, está sendo oferecido. Agora, olha só, quais são, do ponto de vista agora do usuário, né, desse alimento, as principais questões que vocês verificam? Quais são os principais descuidados, né? Que normalmente a gente tem nessa questão da alimentação? Bom, principalmente começa, né, no mercado, quando a pessoa compra os produtos, fazer uma boa escolha, que as embalagens não estejam danificadas, nem abertas. E depois a organização na geladeira também, os vegetais, guardar tudo adequadamente, em recipientes lavados, uma organização correta na geladeira. Os cuidados dos ovos, por exemplo, que muitas vezes as pessoas não sabem como higienizar os ovos. Devem ser lavados imediatamente antes de serem utilizados. Sim. Isso é uma principal questão em relação ao que é o salmonelose, né? Isso é muito importante. Depois, a contaminação cruzada, principalmente entre alimentos crus e cozidos também, que isso não somente quando o manipulador está cozinhando, senão também na geladeira. Sim, colocar por separado o que está cozido, pronto, e o que está cru. E também nos utensílios, porque às vezes a pessoa pode estar utilizando uma faca, um garfo no alimento cru e depois não pode continuar utilizando em outro alimento. Isso é muito importante. E a gente é useiro e vezeiro em fazer isso aí, né? Às vezes está pegando, está limpando um legume, etc., usando aquela faca e daqui a pouco lava o legume. Sabe, aquela mesma faca você vai para utilizar em alguma outra. Nesse intervalo, né? De passagem de um para outro. E é importante lembrar que todo consumidor acaba sendo também um manipulador de alimentos, né? Na sua residência. O manipulador é todo aquele que tem contato com aquele alimento, mesmo que ocasionalmente, né? Então, é importante seguir essas regras, a forma que aquele alimento está sendo exposto no local de compra, né? Se é um alimento perecível, que são aqueles alimentos que precisam de uma temperatura específica para disposição e armazenagem, eles têm que estar expostos, respeitando, né, o que a gente chama de cadeia de frio. Não pode haver uma quebra nessa cadeia de frio, né? Uma carne é um alimento altamente perecível, tem muita proteína, muita água. Ela tem que vir sob refrigeração desde o local de abate. O animal é abatido, mantido em frigorífico, tem que ser transportada a carne em um caminhão frigorífico, exposta no supermercado em uma bancada com refrigeração. Quando o consumidor comprar, deixar sempre por último, porque é um produto perecível que precisa
assim que chegar em casa, ser colocado na geladeira, para que você mantenha a qualidade nutricional e sanitária. E acontece o mesmo com os lacticínios. Eles não podem ser cortados da cadeia de frio, porque também eles já têm um conteúdo de bactérias próprio do alimento. Então, se a cadeia é cortada, essas bactérias começam a se reproduzir, causando um dano, né, à saúde. Quebrar a cadeia de frio significa, e muitas vezes, isso é um outro erro que a gente faz de uma maneira bastante comum, né? Que você deixa degelar aquele alimento e daqui a pouco vai e congela de novo. É muito comum isso. Se vai tirar um alimento do congelador, tem que estar direto no fogo ou na geladeira e depois cozinhar direto. Mas, ou às vezes, a pessoa tira do congelador e depois deixa ali e volta de novo no congelador. Isso não pode se fazer. Perfeito. Marisol, eu queria que você pudesse dizer para a gente, do ponto de vista, né, da tua vivência e da própria questão da vigilância sanitária, as principais recomendações para evitar a questão da intoxicação alimentar, para que a gente tenha atenção em todos os pontos onde a gente vai em relação para o consumidor. Sim, o consumidor deve estar atento, primeiro, à condição higiênica do estabelecimento no qual ele vai se alimentar. Isso é visível, né? A gente entra, a gente já tem que observar a forma como o garçom se apresenta, a forma como o atendente do balcão se apresenta, a forma como os equipamentos se estão limpos. Se você verifica a presença de pragas, né, de baratas, de moscas, você já desconfia. Fala, bom, esse local já não está higienicamente adequado, né, em primeiro lugar. Segundo, o aspecto que a gente chama de aspecto sensorial do alimento. O alimento, todo alimento tem cor, odor, sabor e textura próprios. E eles têm que estar preservados. Se você encontra um alimento que você olha, ele já está com um aspecto diferente do natural, do habitual, é sinal de que ele já não está próprio para consumo. Tá? Embora existam muitas bactérias patogênicas, a maioria que nem altera, né, o aspecto sensorial do alimento. Mas, de qualquer forma, serve para fins de propriedade para o consumo. E importante lembrar, no município do Rio, né, existe uma lei de franqueamento da visitação da cozinha ao consumidor. Então, todo consumidor tem direito a visitar a cozinha do restaurante a qual ele se alimenta. Então, isso é só ele solicitar. Eles são, né, obrigados por lei a permitir o acesso. Ele entra e verifica. E todo consumidor pode reclamar, né? A vigilância sanitária, a gente faz o trabalho de inspeção dos estabelecimentos para fins de licenciamento e, principalmente, no atendimento aos chamados 1746. A Prefeitura do Rio tem um número, 1746, que registra todas as reclamações de consumidor, em qualquer área, tá? Inclusive da vigilância sanitária. Esses chamados são todos atendidos, em média, em 48 horas, tá? Nós, esse ano, já atendemos mais de 3.500 chamados no 746. A maioria deles procedentes, a gente chega no local e, de fato, encontra o que o consumidor reclamou. O consumidor tem acesso à central para saber qual foi o resultado da inspeção. Tá? Isso fica visível ao consumidor. E a pessoa tem que se identificar quando ela reclama? Não, não há necessidade de identificação. Ele vai receber um protocolo com o número daquele chamado para ele acompanhar. Perfeito. E, paralelamente às inspeções, a vigilância faz também um trabalho de educação sanitária, que eu considero um trabalho assim, essencial. Acho que as duas coisas têm que andar juntas, a inspeção e a educação. A gente faz cursos para manipuladores de alimentos gratuitamente. Todos os anos a gente ministra cursos para um grande número de manipuladores. Embora seja difícil você abranger toda a população, porque é muito grande, né? A gente faz algumas campanhas com a população. E a gente está também fazendo agora alguns treinamentos para os responsáveis das empresas, responsáveis técnicos e gerentes, titulares de empresa que precisam conhecer a norma. Perfeito. E quem se interessar por fazer esses cursos, treinamentos? A nossa sede fica na Rua do Lavradio, 180, tá, na Lapa, centro do Rio. Você pode se dirigir até lá e perguntar sobre os cursos. E o contato com a prefeitura é através do 1746. Agora, nós temos 5 inspetorias, tá, de vigilância espalhadas no Rio de Janeiro. Tá? Aqui, na região aqui é da Barra da Tijuca, P4, também podem comparecer até lá. Tá? A gente está falando com o Brasil 2001. inteiro, para ter os contatos e buscar a vigilância verdade, a gente aqui é a vigilância do Rio. Né? Perfeito. A gente vai precisar fazer mais um intervalo, vou dar a nossa paradinha tradicional e a gente volta já entendendo aí o papel da vigilância sanitária nesse contexto, mas
para poder conversar um pouquinho mais sobre os impactos aí da intoxicação alimentar, como tratar essa questão, como nos prevenirmos e efetivamente evitar que ela aconteça, preservando a nossa saúde. Tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima. Eu quero